Oi pessoal, eu sou Franciele Maftum e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre quem é o agente de mudanças, qual é o papel do agente de mudanças, como que você trabalha e engaja o agente de mudanças para a sua organização. Nós escolhemos esse vídeo hoje porque é um dos assuntos que mais as pessoas nos procuram para saber, é uma das coisas que a gente mais treina também nas empresas e também ser agente de mudança hoje ou agente de transformação está em pauta, é a habilidade do futuro, se a gente entende o que o agente de mudança faz. Então, para quem tem uma organização pequena ou grande, é muito importante conseguir ter agentes de mudança com ou sem mudanças acontecendo na sua empresa. Então, para começar, vamos falar sobre o que é um agente de mudanças, afinal de contas. O agente de mudança, ele é um agente de transformação. Ele é aquela pessoa, ou são todas as pessoas da sua organização, na verdade, que tem características de entender o cenário, entender o que a sua organização faz, entender como as coisas funcionam, entender as pessoas, conversar com as pessoas, ter empatia pelas pessoas, conseguir entender as dificuldades e facilidades das pessoas, conseguir transitar entre as pessoas, quer dizer, se comunicar, perguntar o que está acontecendo, verbalizar o que está acontecendo com ele e também propor soluções para quando ele vê que as coisas não estão acontecendo de uma maneira satisfatória. Basicamente, essas são as 4 características de um agente de mudança. Uma das coisas que as empresas me perguntam muito é assim, o agente de mudança não tem que ser responsável por fazer a mudança acontecer? Aí a gente entra no assunto de papéis na mudança. Se a gente for falar de uma maneira geral, como que a gente divide os papéis de uma organização que está fazendo mudança? Então a gente divide assim, eu tenho o líder, que são os meus gestores, e eles têm uma responsabilidade da mudança. Eu tenho os colaboradores e eles também têm uma responsabilidade da mudança. Isso é coisa que a gente esquece geralmente, né? As organizações, elas colocam tudo no líder e também esquecem dos colaboradores. Eu tenho o meu sponsor ou o meu patrocinador do projeto, que é a pessoa responsável pelo meu projeto de mudança. E eu tenho as áreas de suporte, que são as áreas que vão suportar alguma mudança, mas que também são colaboradores e líderes. Por que a gente divide geralmente assim? Porque esses quatro papéis vão precisar de capacitação diferente, eles têm responsabilidades diferentes. Então, o agente de mudança, que é o segundo papel ali que eu falei, ele não tem uma responsabilidade de fazer a mudança acontecer, mas ele tem uma responsabilidade de entender o que está acontecendo e de facilitar a mudança. Por que ele não tem responsabilidade de fazer a mudança acontecer? Porque a responsabilidade de que a mudança aconteça é de todo mundo, é da organização, é de todos os papéis juntos, tá? Diferente de quando a gente fala do líder, que o líder tem a responsabilidade de conduzir essa mudança. Então é ele que vai conduzir as ações, ele que vai ser o exemplo, ele que vai fazer o engajamento. Por isso que o treinamento dele, a preparação das características dele são diferentes de só um agente de mudança. Mas lembrando que um líder também é um agente de mudança, por isso que é tão difícil para a gente treinar lideranças, porque realmente eles têm um papel fundamental e difícil no processo de gestão de mudanças. Então, o que o agente de mudanças efetivamente precisa ter? Quando você olha hoje nós temos aí algumas reportagens, temos alguns estudos também sobre as características do futuro e as escolas do futuro. E o que nós temos hoje de dado do mercado é que as características do profissional do presente e do futuro são características de alta adaptabilidade, quer dizer, conseguir se adaptar de uma maneira rápida a ambientes de incerteza, porque o mercado sabe que a partir de agora a gente só vai ter ambientes de incerteza econômica, social, interna, mudanças na organização, mudança de produto. Então a gente precisa que as pessoas, os profissionais da habilidade, precisa que os profissionais do futuro tenham a habilidade de conseguir mudar e se adaptar rapidamente com facilidade. Uma outra habilidade é a habilidade de empatia, entender o seu cenário, conseguir se colocar no lugar do outro, conseguir se posicionar dessa maneira empática em relação a si e ao outro. E uma outra questão do profissional do futuro é que ele precisa também ter bons relacionamentos, quer dizer, relacionamentos que agreguem para ele e para os outros. Então a gente sai um pouco da era da competitividade e entra na era do compartilhar, do construir junto. E tem uma outra característica aí muito importante também, que o mercado já pede há algum tempo, que é a característica de conseguir
ter autonomia ou proatividade, ou cada um chama de um jeito, empowerment, né? E isso não é só uma característica do mercado, isso é uma característica da vida e hoje é uma das coisas que as empresas mais nos procuram para treinar, porque é uma das coisas que a gente menos encontra nos profissionais de mercado. E ser agente de mudança tem a ver com essas 4 habilidades. Então eu preciso ter autonomia, eu preciso ter bons relacionamentos, quer dizer, construir junto ao invés de competir, eu preciso ter empatia e eu preciso ter adaptabilidade, que é a minha capacidade de lidar com incertezas. Um dos cenários é um cenário de, vamos supor que você tem um projeto onde você está implementando uma mudança na sua organização, vamos supor que seja uma mudança de estratégia ou cultural, e você precisa ou você gostaria de ter um time de agentes de mudança engajado para ajudar as pessoas a lidarem com essas mudanças todas. Isso é muito comum em projetos de gestão de mudança, você ter um time preparado só para transitar entre toda a sua organização e a gente chama esse time de agentes de mudança. O que eu faço? Como é que eu escolho essas pessoas? Bom, vou começar para vocês falando um pouco do erro que as organizações cometem e cometem conscientemente, porque muitas me perguntam: Célia, posso escolher os meus agentes de mudança? E a minha resposta é sempre: pode, mas não deveria. Por que pode, mas não deveria? Porque óbvio que você pode. O projeto é seu, você gostaria de ter aquelas pessoas como suporte de mudança, você pode. Mas por que você não deveria? Por 2 motivos. Porque quando eu escolho agentes de mudança, geralmente são aquelas pessoas que são as escolhidas para tudo dentro da organização. Então, primeiro que essas pessoas geralmente se sentem sobrecarregadas porque elas fazem parte de todos os projetos paralelos. Então, ao invés de motivar os agentes, eles já chegam desmotivados. Segundo, quando isso não acontece, quando é a primeira vez que eles estão sendo utilizados, você acaba desmotivando as outras pessoas da organização. Porque as outras pessoas não sabem por que eles foram escolhidos, geralmente os critérios não são claros, são escolhas da liderança, são pessoas que foram indicadas por alguém, e isso cria um clima interno de desconfiança. E vamos lembrar que se você está fazendo um projeto de mudança, e também se não está fazendo, a última coisa que você quer para sua empresa é gerar um clima de desconfiança. Infelizmente, nos processos que envolvem mudanças, a primeira coisa que as pessoas fazem por não saber dessas coisas é gerar esse clima de desconfiança. E aí já vem uma dica aqui para você que está fora de agente de mudança. Só se constrói mudanças e engajamento com confiança. Não adianta você fazer coisas que construam uma sensação de desconfiança, que lá no fundo as pessoas na verdade se sentem traídas, e depois querer que elas se engajem no seu processo, que elas se comprometam, que elas sejam proativas. Não existe proatividade e engajamento com desconfiança, tá? Então, isso é uma das coisas importantes. Então, isso é o porquê que você não deve. Então, o que eu faço se eu não posso indicar as pessoas que eu gostaria? Bom, aí tem várias maneiras. Você pode abrir um concurso interno, você pode pedir para que as pessoas se indiquem, você pode fazer uma palestra e ver quem gostaria de ser agente de mudança, explicando qual é o papel. Mas o ideal é que você treine o maior número de pessoas em capacidade de agentes de mudança e que depois desse treinamento algumas pessoas se apliquem ao eu gostaria de ser formalmente um agente de mudança para esse projeto. Marcele, se essa pessoa não for uma pessoa competente, na minha opinião, ou se ela achar que ela tem um bom relacionamento, mas ela não tem, o que eu faço? Você não faz nada, você só diz a ela a verdade. Olha, ok, então vamos fazer um pequeno assessment, que é um teste de habilidades, para ver o que você mais tem desse agente de mudança e o que você menos tem. E aí você vai ficar atento às coisas que você menos tem para que você consiga melhorar. Já é uma oportunidade de desenvolvimento, engajamento e de transparência. Você, ao invés de escolher pessoas que você gosta e que na sua opinião querem, você abre oportunidade para que outras pessoas se desenvolvam. E talvez pessoas que estivessem lá desmotivadas porque não estão sendo reconhecidas, porque elas acham que não estão sendo reconhecidas. Então a melhor maneira é sempre que as pessoas se inscrevam. E aí, o que eu faço com essas pessoas? Você precisa treinar. E aí existem treinamentos pequenos ou longos para que você treine essas habilidades. Mas no mínimo aí eles precisam de um treinamento de 4 a 8 horas de habilidades comportamentais de agente de mudança e também de até onde eles conseguem, até onde eles podem agir, de papel mesmo, qual é o papel deles nesse processo.
Agora vamos falar de um segundo cenário. Um segundo cenário onde você não tem um projeto específico de mudança, mas você quer que na sua empresa as pessoas tenham habilidades de serem agentes de mudança, que são as habilidades do futuro. O que eu faço? Bom, isso é um projeto de desenvolvimento e você vai precisar treinar habilidades nessas pessoas, né? Vamos supor aí que a tua empresa tem um plano de reestruturação, que ela tem um plano estratégico que envolve anos e você precisa que as pessoas tenham mais autonomia e adaptabilidade, que é o que a maioria dos nossos clientes hoje querem. Isso é um projeto de gestão de mudanças, porque você precisa que as pessoas mudem de característica e essas são características de agentes de mudança. O que eu faço? Duas coisas que eu posso falar para você que talvez já possa te ajudar. Para desenvolver autonomia, isso é um desenvolvimento de comportamento e de modelo mental, modelo de pensamento. Então, para desenvolver autonomia, você precisa ter uma capacitação e ter programas internos onde as pessoas consigam quebrar as crenças e as ideias que elas têm de que elas não podem errar, de que elas vão ser moralmente punidas ou vai acontecer alguma coisa com elas se elas cometerem erros e fracassarem e de que elas podem ser criativas. Então, desenvolvimento de autonomia tem a ver com desenvolver crenças positivas em relação a erros e acertos, né? E também tem a ver com desmistificar as crenças de que eu não posso errar, que novamente a grande maioria das organizações tem. Um estudo feito há 2 anos atrás pelo David Brock constatou que 86% das organizações não têm o engajamento que precisam e não têm a performance que gostariam, mesmo aplicando programas de performance todos os anos. E o motivo disso é que todas essas organizações, esse 86%, são pautadas numa cultura de que o erro não é possível, de que os feedbacks não servem para aprender e de que existe uma cultura fixa de que eu não estou aqui para me desenvolver. A gente fala isso, mas a gente não faz. E isso está totalmente ligado à autonomia. A segunda coisa que você precisa desenvolver nos seus agentes de mudança na organização como um todo é a adaptabilidade. E a adaptabilidade em si é uma característica de lidar com mudança. O que eu preciso desenvolver na minha organização, nas minhas competências ou nos meus princípios internos para que as pessoas sejam adaptáveis? Eu preciso ter autoconhecimento e gestão emocional. Por que gestão emocional? Porque eu vou te contar um segredo. A adaptabilidade é estar emocionalmente atento a mim e às mudanças que estão acontecendo e conseguir reagir a essas mudanças de uma maneira regulatória. Quer dizer, ela é satisfatória para mim e ela é satisfatória para o outro. Terceiro, tem certeza que a adaptabilidade tem a ver com gestão emocional? Tenho. Todos os estudos da neurociência que a gente tem sobre gestão emocional, o que eles nos dizem? Que as áreas do nosso cérebro ligadas à parte emocional são as áreas do nosso cérebro ligadas à nossa maneira de se adaptar. É onde eu consigo fazer novas conexões, criar coisas novas e não resistir aos processos que estão acontecendo comigo. Então, hoje, um dos maiores problemas que as empresas têm é que as pessoas se sentem mal em relação às mudanças, ou elas boicotam as mudanças, ou elas resistem às mudanças. Por que é que a gente faz isso? A gente faz isso porque a gente não sabe nem reconhecer o que a gente está sentindo e muito menos lidar com isso. Então, o que a gente faz hoje? Qual é o comportamento que nós temos nas empresas? Perante qualquer sinal de adaptação, transformação e mudança, ou eu defendo o que é meu, porque eu não quero que mexam, eu não quero achar que eu estou errado, eu não quero perder o meu posto. Isso é uma reação emocional de defesa. Ou eu me escondo, eu saio, me bato em retirada, que é o que a gente fala de um comportamento passivo e que às vezes vem até com um pouco da ironia, as ironias que a gente tem aí na organização, que é também uma maneira de não mudar e de resistir. Se você não ensina as pessoas da sua organização a lidarem com as suas próprias reações emocionais à mudança, elas vão continuar reagindo desse jeito a todos os processos que acontecem e não vão conseguir se adaptar. Isso, na verdade, vale pra gente na vida pessoal também, em qualquer lugar. Então, sim, gestão emocional é uma coisa extremamente importante se você quer pessoas autônomas e adaptáveis. Bom, isso são aí os primeiros passos para você ter e desenvolver o seu papel de agente de mudança na sua organização ou projeto. E você deve ter reparado que eu tenho falado muito sobre a questão da gestão da mudança, sobre estar preparado. Isso porque isso não é nenhuma habilidade só do futuro, isso é uma das demandas
mais latentes hoje de todas as organizações, de todos os profissionais, porque a gente hoje, os problemas que nós temos hoje nas organizações, inclusive as doenças de burnout, de depressão, de afastamento, que nós temos nas organizações hoje, elas são, a maioria delas em decorrência da falta dessas características que eu falei para vocês hoje. Falta de saber lidar com as emoções e de se adaptar, falta de conseguir se relacionar com as pessoas de uma maneira favorável, falta de se sentir acolhido no ambiente de empatia, e aí falta de se sentir autônomo, né? E aí com isso a gente vai caindo de produtividade, vai bloqueando as coisas e não consegue trabalhar direito. O que você ganha se você desenvolve ou se você se torna um profissional com essas habilidades? Bom, entre aumento de performance, porque a tua performance vai aumentar, ou seja, a tua produtividade também, você se torna mais coerente no trabalho, você aprende a engajar mais as pessoas, você sai dos conflitos e você resolve o conflito dos outros muitas vezes, você inova mais, você traz criatividade para sua empresa, entre outras 1000 coisas que a gente tem nessa lista. Mas só com essas você já consegue muito mais coisa de um profissional hoje em dia, além de que ele vai confiar mais na sua organização e vai se sentir mais satisfeito. Porque as pessoas buscam as mesmas coisas que as empresas. A gente só tá conseguindo, as coisas tá cada uma para um lado. A empresa quer o que o profissional também quer dar, mas a empresa treina de um jeito, engaja de um jeito que ele dá o que ele não quer. Por que será? Porque falta gestão de mudanças, porque falta a maneira certa de fazer, porque falta uma habilidade de comportamento, porque falta uma questão de emoção aí que nós não aprendemos a lidar. Nós não, algumas das pessoas ou a maioria ainda não aprendeu, mas que quem já sabe usa isso de uma maneira muito inteligente e engajadora. Esse, na verdade, é um papel de você ir treinando a sua organização ou alguns profissionais, ou você mesmo, para que você consiga ser um agente de mudança. E eu costumo dizer para as pessoas que passam por nós que uma vez agente de mudança, você se torna um agente de mudança para a vida. E é o que as pessoas nos relatam também, porque você inteiro muda, você começa a ter uma perspectiva diferente para as suas ações, para os seus projetos, para aquilo que você está fazendo, para a maneira que você está fazendo. Então, pessoal, para encerrar, se você vê por aí processos de mudança, onde o processo está totalmente estruturado, e onde as fases de engajamento dos agentes ou dos stakeholders, das pessoas interessadas, são só fases ou com e-mail, com reunião de alinhamento, isso não é gestão de mudanças. Isso é um disfarce de gestão de projetos, dizendo que está fazendo gestão de mudanças. Gestão de mudanças envolve relacionamento de pessoas, autonomia das pessoas, treinamento de comportamento. E se você fizer isso, você vai sair ganhando com certeza, porque o seu retrabalho vai ser muito menor ou às vezes até inexistente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima!